Fala galera, professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Minha galera, hoje nós iremos fazer aqui um encontrão recheado de conhecimentos. Eu garanto que hoje você vai sair daqui com mais conhecimentos do que aquelas horas que você passou papirando, lendo a sua apostila desse tópico, desse assunto focado aí no seu edital. Mas antes, se você se inscrever no canal, deixar aquele joinha positivo, com certeza mais pessoas irão chegar aqui, porque o professor vai se sentir incentivado e trazer muito mais conteúdos bacanos, igual a esse aqui, e a mais conteúdos que nós iremos trazer. Ative também o sininho, se você ainda não é um inscrito com o sininho ativado, ative para receber as notificações em tempo real que o professor puser aqui no canal Historiografando. Lembrando que, caso você queira estudar conosco, aqui do lado eu deixo as minhas duas únicas redes sociais e os combos que você pode montar ou escolher 2, 3 ou só um para aquela corporação que você assim sempre teve o sonho de ingressar. Beleza? Chama lá no direct, seja no Instagram ou no WhatsApp, que a gente vai bater, trocar aquela ideia de professor para guerreiro ou para guerreira que vai ser aprovado nesse concurso de 2022, tá bom? Vamos lá para a tela, vem cá comigo para a gente começar a falar sobre este assunto. Gente, qualquer apostila começaria a falar desse assunto das invasões holandesas no estado da Paraíba a partir daqui, desse momento da resistência dos holandeses. Por quê? Não é errado não, tá, gente? Não estou falando que é errado não. Por quê? Vou colocar aqui uma tela branca e dizer para vocês que quando eu falo de invasões holandesas, eu devo falar os antecedentes. Quantas invasões nós tivemos? 2. A primeira invasão, que foi aquela invasão lá da Bahia, que é a invasão que não nos interessa aqui. Então por isso que eu vou dar um riscão aqui, deixa eu pegar aqui outra cor, mudar aqui, opa, peguei foi a borracha, né? Deixa eu pegar aqui outra cor para a gente mudar a maquiagem aqui, ó. Essa não me interessa, essa primeira invasão. Qual é a invasão que vai me interessar, professor? Então, é a segunda, bem aqui, ó, já com outra coloração, a de Pernambuco. Essa aqui é a que vai ter interesse aqui no nosso encontro. Professor, não seria uma terceira invasão no momento que o edital pede a história da Paraíba, as invasões holandesas? Não, tá, pessoal? Por quê? A nossa, digamos, invasão holandesa na Paraíba, ela vem dessa aqui de Pernambuco. Dessa aqui de Pernambuco é a que nós temos assim a perna de ramificação, tá bom? Aqui na Paraíba. Então, 2 invasões. A primeira não nos interessa, a segunda é a que nos interessa. Professor, se não interessa a primeira, por que que foi dita aí? Porque você tem que saber quantas invasões houveram. Que a primeira na Bahia foi aquela que não obteve êxito. Não obteve êxito. Já a de Pernambuco, lógico e evidente, aqui nos afetou e foi ela que obteve o êxito. Eu quero desmistificar com vocês aqui um ponto muito importante e muito interessante. Quando nós falamos de invasões, você já liga o piloto automático na hora da sua prova e erra a questão, porque o piloto automático não vai te ajudar em nada. As invasões, quando nós falamos no contexto de invasões holandesas, é só você pegar na história da humanidade. Quando eu falo das invasões napoleônicas a Portugal, é quando vai gerar a inversão colonial lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Se você entender, as invasões foram algo, digamos, ruim. Foi algo que foi para invadir e tocar o terror em Portugal. Então, o mal é esse, a gente ligar invasões com algo mal, algo ruim, não foi benéfico. Ao contrário das invasões, as invasões holandesas, quando eu falo excluo a da Bahia porque não teve êxito, né? A de Pernambuco, então, está inclusa, elas foram benéficas. Professor, benéficas, exatamente. Por que elas foram benéficas? Por conta do desenvolvimento da economia do açúcar, da plantation. Vou colocar aqui plantation. Professor, e o que é plantation? Plantation, gente, é o sistema de produção açucareiro que foi desenvolvido pelos holandeses aqui no Nordeste, tá bom? Então, por isso que ela foi benéfica, por conta do desenvolvimento da plantation. Professor, mas antes dos holandeses chegar aqui, não já existia a cana-de-açúcar? Nós não já negociávamos a cana-de-açúcar com Portugal? Chegou ao ponto que eu queria tocar. Para isso, eu vou desenhar aqui um pouquinho para você, vou tentar desenhar. Eu tenho aqui
os senhores de engenhos do Nordeste, os quais eu vou chamar aqui senhores de engenhos do Nordeste. Sêner. Eu vou chamar aqui de Sêner, tá? Para resumir aqui o nosso desenho, não comer tanto espaço da tela. Os Sêneres, os senhores de engenhos do Nordeste, eles negociavam com quem? Com os portugueses, com o Portugal. Então, Portugal era o nosso, digamos, comprador da matéria-prima que iria ser transformada no açúcar. No caso, essa matéria-prima era o melaço da cana-de-açúcar. Então, os portugueses compravam dos senhores de engenhos do Nordeste e faziam o quê? Mandavam para os batavos. Batavos aqui, gente, são os holandeses, tá? Esses batavos refinavam esse açúcar que eles pegavam em melaço dos senhores do Nordeste e refinavam e depois vendiam para o comércio europeu. Pronto. Esse aqui era o ciclo. Olha só em quantas mãos passava o nosso açúcar. Ao sair do Nordeste, do Brasil, passavam lá pelos portugueses, eram, no caso, a segunda mão, os batavos, terceira mão, e os comerciantes europeus seriam a quarta mão. Isso encarecia demais o produto. Encarecendo esse produto, pessoal, quem se beneficiaria menos com essa questão? Os sênior, ou seja, os senhores de engenhos do Nordeste. Então, vamos supor que a saca de açúcar, vamos supor, tá, gente? A saca de açúcar fosse passada por 100 conto, 100 reais. Imagina só aí, 100zão. Então, os portugueses compravam esse açúcar por 100 reais, vendiam esse lote, esse pacote, essa saca de açúcar para os batavos, certo? Os batavos financiavam esse açúcar através do refino e vendiam para o comércio europeu. Quando eles vendiam essa saca de açúcar no comércio europeu, sairia, vamos supor aí, por quinhentão. Professor, exagerado, né? Sim, exagerado, quinhentão. Desses quinhentão aqui, os batavos lucravam aí 250, certo? E os portugueses lucravam os demais, o que sobrasse aí, o bolo, tá bom? Então, só exemplificando aqui para vocês como era organizado esse sistema da cana-de-açúcar aqui. Então, os senhores de engenho ganhavam muito menos, ou seja, ganhavam uma fatia pequena, certo? Depois, com a entrada dos holandeses, esse desenho aqui ele mudou. A gente vai cortar aqui o laço, deixa eu agora pegar outra caneta aqui, mudar a cor da maquiagem. A gente vai cortar o laço com os portugueses. Os senhores de engenhos comercializavam agora diretamente com os holandeses. Olha o pulo que eles deram aqui, ó. Então, ou seja, aquela fatia que ia ter que ficar entre portugueses iria ser cortado. Então, iam sobrar o quê? Cifras. Para quem? Para os senhores de engenhos, ou seja, mais dinheiro para os senhores de engenhos. Professor, e por que esse laço foi quebrado? Por conta das invasões dos batavos, ou seja, dos holandeses aqui. Certo, pessoal? Então, a gente entende que foi benéfica essas invasões, por quê? Porque além de cortar esse caminho aqui, ganhar muito mais sem a intromissão dos portugueses, os senhores do Nordeste tiveram um reaparelhamento. Reaparelhamento de quê? Dos engenhos. Reaparelhamento dos engenhos. Os engenhos na época dos portugueses, gente, era quebrado, as moedas enferrujando, nada mais praticamente prestava. Era difícil trabalhar assim. Já com os holandeses, eles financiaram esses engenhos, ou seja, reaparelharam esses engenhos, fazendo empréstimos nos bancos europeus e assim permitindo um reaparelhamento, uma reconstrução, um melhoramento desses engenhos por parte dos senhores de engenhos nordestinos. Vocês entenderam aqui a lógica? O que foi cortado, cordão umbilical com Portugal foi cortado, emendou-se direto com os holandeses. Sendo assim, os senhores de engenhos começaram a ganhar mais. Sendo assim, os batavos reaparelharam os engenhos que aqui estavam caindo aos pedaços. Então, por isso que aqui nós entendemos que as invasões holandesas no Nordeste foi benéfica. Beleza? Então, caiu na sua prova que foi benéfica? Show! Você matou a questão. Caiu na sua prova dizendo que antes mesmo da comercialização do açúcar com os holandeses, os portugueses eram quem dominavam?
essa comercialização com os senhores de engenhos? Está correto. Professor, e por que foi cortado? Por conta dos conflitos existentes entre Portugal e os espanhóis em um dado momento lá em disputa de liderança pelo reino. Beleza, não vamos entrar nesse assunto, não nos interessa, mas eu tenho que dizer para você, a crise portuguesa realmente se desencadeou, fez com que os holandeses chegassem aqui no Nordeste e efetivassem por conta das discussões que estavam acontecendo entre portugueses e holandeses pelo trono lá da coroa. Beleza? Então, por conta disso, os holandeses acharam a brecha e invadiram Pernambuco, conseguindo, com êxito, estabelecer o sistema de quê? O sistema plantation. Beleza? Vamos lá continuar. Gente, esse sistema chamado de plantation, ele teve uma mão de obra bem aqui, ó. Vou puxar a setazinha lá para cima, ó. Lá para cima. A mão de obra foi a mão de obra o quê? Escrava. A mão de obra foi a mão de obra escrava, vira e mexe. Isso cai em prova. Segundo ponto da plantation. Professor, na plantation nós tivemos a utilização da mão de obra indígena, ó. Indígena. Gente, menos usual, mas nós tivemos sim. É considerável, tá bom, gente? Que nós tivemos sim a mão de obra indígena. Não era aceitada por parte dos jesuítas, mas nós tivemos sim. Menos adaptada, porque o trabalho, digamos assim, o trabalho escravo era um trabalho, digamos, mais braçal, o qual o indígena não tinha esse suporte, no qual o indígena não conseguiu desenvolver. Mas, quando nós vimos algum quesito dentro da questão dizendo que houve na lavoura açucareira a introdução da mão de obra indígena escrava, isso não é negável. Isso é correto. Beleza? Então, 2 pontos importantes aqui da plantation. Depois, gente, eu quero dar mais informações em relação à entrada dos batavos. Por que ela não foi tão truculenta? Tão truculenta aqui dentro do estado de Pernambuco. Por conta que eles fizeram um acordo. Que tipo de acordo? Não intromissão na religião. E vira e mexe, pessoal, questões são cobradas dizendo que um dos objetivos dos holandeses aqui foi a de não liberar o culto religioso. Errado. Os holandeses sabiam que se eles mexessem na religião, daqui do local invadido, né? Quase não sai a palavra, ia dar, falando no popular, ia dar merda. Então, eles não mexeram na religião. Eles disseram, ó, pernambucanos, olha, nordestinos, fiquem de boa. Nós não queremos mexer na religião de ninguém. O que nós apenas queremos é investir no negócio de vocês. Segundo ponto, mais um ponto aqui. Os holandeses foram ajudados. Foram ajudados por quem? Calabar foi um dos alagoanos, certo? Nascido em Porto Calvo, se eu não estiver enganado, que deu esse suporte de negociação entre os holandeses e os pernambucanos. Ou seja, ele ajudou ali nos caminhos para que os holandeses conseguissem trilhar as trilhas até a conquista. Então, nós tivemos sim pessoas que ajudaram. Segundo ponto, mais um ponto, aliás, terceiro, quarto, quinto ponto, né, professor? Nem sei quantos pontos tem mais. Você viu que André Vidal, de Negreiros, ele foi um dos responsáveis por, quando a Paraíba começou a ser invadida pelos holandeses, de querer assustar esse povo holandês. André Vidal tocou fogo nos plantéis de cana-de-açúcar do pai, nos engenhos, não aceitando a entrada desses holandeses. Então nós tivemos resistência contra os holandeses. Então vou colocar aqui, resistência contra os holandeses. Tivemos sim resistência. Tá ótimo? Então estão aqui alguns pontos importantes que você vai parar o vídeo, tentar tirar um print aí, talvez você não entenda muito com print, tá? Não entenda muito com print. Vem cá para a tela comigo. Mas você viu a explicação e entendeu de acordo com o que foi explicado aqui no nosso encontro. Então, só aí eu garanto que eu já te passei muitas informações as quais você até agora não estava preparado para acertar a questão que viesse a ser cobrada de história da Paraíba quando o assunto versasse sobre as invasões holandesas. Agora vamos começar, de fato, as invasões holandesas na Paraíba. Vem cá para a tela comigo.